21 de junho de 1970. A seleção brasileira estava em seu auge, com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. A seleção canarinha vencia a Itália por 4-1. Festa geral no país do samba. O Brasil era tricampeão mundial. Não se tinha dúvidas. A seleção era imbatível. 24 anos. A Holanda era o adversário que o Brasil mais temia. E a Argentina comprou os jogadores do Peru e conseguiu os gols. Acabou o jogo! Classificou a Itália! Está classificado o time francês! Fora a equipe brasileira! A Argentina consegue a vitória. Nas arquibancadas, muitos ainda não acreditam no que aconteceu. Depois do show em 70, um gosto amargo, sentimento de tristeza e frustração dominariam os caminhos da seleção, seja com campanhas consideradas boas até e outras nem tão boas assim. Por exemplo, em 74, a Copa seguinte do Tri Verde e Amarelo, mas aos trancos e barrancos a seleção conseguiu chegar na fase final, mas caiu para a Holanda por 2-0. Ok, acontece. Em 78, a amarelinha tentava mais uma vez ser tetracampeã, agora em solo argentino, solo hermano. As pessoas acreditavam na seleção. Era um time bom, recheado de craques, com Zico, Rivelino, Reinaldo e Roberto Dinamite. A seleção vinha confiante, ganhando da Áustria e do Peru e empatando com a Argentina. A vaga na final seria decidida no jogo seguinte. O Brasil conseguiu vencer a Polônia por 3-1. Vitória que convence. Do lado dos hermanos, Argentina 6, Peru 0. E podemos dizer com uma estranha e questionável facilidade. Quando houve aquela marmelada e a Argentina comprou os jogadores do Peru e conseguiu os gols, primeiro mudaram o horário do jogo do Brasil. O Brasil jogar antes para a Argentina ficar sabendo quantos gols precisava fazer. Então o Brasil ganhou 3-1. A Argentina precisava fazer 4 gols no Peru. E o Peru era um grande time. Não era time de chegar e fazer 4 gols. Pior que ela fez. Bom, não vamos entrar muito a fundo nesse vídeo. Quem sabe em um próximo vídeo. Existem vários escândalos envolvendo os hermanos. Em 1982, uma Copa que ficou com gosto de quase lá. A seleção de Sócrates e Zico encantava o mundo. Depois da revanche contra a Argentina, A humilhante despedida dos campeões mundiais, de malas prontas para retornar a Buenos Aires. a amarelinha iria enfrentar a Itália. Saiu o Brasil! Competição brasileira no recuo para Toninho Cerezo. Mas o resultado não saiu. 3-2 para a Itália. Acabou o jogo! Acabou o jogo! Classificou a Itália! Como disse, o futebol bonito não soube vencer. Indo para 1986, em solo mexicano, o Brasil chegava bem, fazia uma excelente campanha, não perdeu nenhum jogo. Mas quando enfrentamos a França, nos pênaltis fomos para casa. Depois de um empate de 1-1 no tempo normal, a partida foi para os pênaltis. Já são 4 eliminações, acredite se quiser. Em 1990, em solo italiano, a seleção brasileira apresentava um futebol nem tão bom assim. Na verdade, estava horrível. Mas mesmo assim, venceu os 3 jogos da fase de grupos contra a Suécia, Costa Rica e Escócia. Todos os resultados apertados. Nas oitavas, já iria jogar contra os argentinos. Eles de novo, meu Deus.
Com futebol meia boca, os argentinos jogaram melhor e a seleção perdeu de 1-0. Campanha, no mínimo, decepcionante. A Argentina consegue a vitória. Nas arquibancadas, muitos ainda não acreditam no que aconteceu. Pois é, não sei se vocês repararam, 5 Copas se passaram e 5 eliminações vieram. A grandiosa seleção brasileira enfrentava um desafio longo, difícil e angustiante. 24 anos sem títulos de Copa do Mundo mostrava ao mundo como a seleção brasileira parecia enfraquecida. Gerações de jogadores questionadas pela imprensa, últimas campanhas medianas para ruins, o futebol nem um pouco encantador como os velhos tempos. Será que a seleção conseguiria superar essa crise? Bom, pelos resultados das eliminatórias, não se mostrava ser um caminho fácil. A campanha foi muito abaixo, enfrentando o risco inédito e vergonhoso de não ir para a Copa. A seleção não passava confiança aos seus torcedores. A derrota de 25 de julho de 93 para a Bolívia, em La Paz, marcava a maior vergonha que a seleção já teve em caminho a uma Copa do Mundo. Com direito a gol da Bolívia com falha de Tafarel, era a primeira derrota da seleção na história das eliminatórias. Nunca na história uma crise tão grande assombrava a seleção. A imprensa era crítica com razão. Os jogadores pareciam não se conectar em campo. A seleção jogava um futebol pífio para os seus padrões. Carlos Alberto Parreira, o técnico da seleção, estava completamente pressionado. A seleção iria enfrentar o Uruguai no Maracanã, na última rodada. Parreira convocou Romário, que estava afastado por uma briga com a comissão técnica, mas com a pressão popular, o técnico cedeu e convocou o baixinho para tentar salvar a seleção. O jogo tinha um clima de final. O Maracanã lotado, a atmosfera era de pressão e nervosismo. Era a partida mais esperada pelo público. Romário não sentiu essa pressão. Fez os 2 gols da vitória por 2-0 sobre o Uruguai. Bom, mais uma. Enfiou para Romário. Posição legal. Saiu o goleiro. Fez a finta. Lá vai Romário. Lá vai Romário. É gol! Brasil! O Brasil, depois de um sofrimento angustiante, não quebrou a tradição. A Copa precisa do Brasil e o Brasil precisa da Copa. Depois de uma campanha sofrível nas eliminatórias, o Brasil chegava pressionado na Copa. Não se tinha confiança nenhuma. Tínhamos sim talentos individuais, mas em conjunto parecia que nada dava certo. Os questionamentos sobre a seleção eram justos. Quase ninguém acreditava no Tetra, mas as coisas mudaram. A Copa nos Estados Unidos começava. Já não gostaram da escolha do país. Os Estados Unidos não eram um país que tinha o futebol como principal esporte. Gerou alguns questionamentos. Mas tirando isso, a Copa começava no maior alto astral, pelo menos por parte dos americanos. O Brasil começou a Copa em um grupo com Suécia, Rússia e Camarões. Começou muito bem, com 2 vitórias e 1 empate contra a Suécia. O Brasil terminava a fase de grupos na liderança com 7 pontos e apenas 1 gol sofrido, com Romário brilhando em todos os jogos. Mas quem pensava que o caminho seria fácil? Nananina não. Nas oitavas enfrentaríamos os donos da casa, os estadunidenses. Pela lógica, seria fácil, mas pela realidade não foi nada fácil. Gols perdidos, passes errados, a seleção não jogava nada bem. E para piorar, Leonardo foi expulso no fim do primeiro tempo. Mas com assistência de Romário, Bebeto abriu o placar. Era o gol da classificação brasileira. Festa no país do samba. Brasil nas quartas. Nas quartas, o Brasil iria enfrentar a Holanda. O jogo começou e a seleção jogava bem, mas no primeiro tempo
não saiu nenhum gol. Mas já no segundo, Romário, ele de novo faz um belo gol com assistência de Bebeto. O mesmo Bebeto da assistência fez um golaço tirando do goleiro e só empurrando para o fundo da rede. Brasil 2-0. Um jogo que parecia tranquilo, encaminhando a classificação do Brasil. Porém, um jogo que parecia tranquilo, com a classificação encaminhada, começou a ficar dramático. A Holanda descontou. É gol da Holanda! E em um escanteio empatou. A partir dali, todos se perguntavam: será que a seleção chegou ao seu limite? Bom, o branco disse não. Em uma falta de muito longe, uma bomba que quase explode em Romário, explode no fundo do gol. Era o gol da classificação e o fim do sofrimento contra a Holanda. Brasil nas semis. Na semifinal, o Brasil voltava a enfrentar a Suécia, que já se tinha enfrentado na fase de grupos. O jogo era bem disputado, chance para os dois lados. Mas um porém. No primeiro tempo, Romário perdeu um gol inacreditável. Mas no final da partida, o mesmo baixinho se tornou a pessoa mais alta do mundo, fazendo o gol da classificação brasileira. Depois de 24 anos, o Brasil voltava à final. Voltava com chances reais de levantar o troféu. Era a chance de ouro. Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois. Quis o destino que fosse a mesma final de 70. Brasil e Itália. E lá fomos em busca do tetra. Era um jogo difícil, chance para os dois lados e defesas dos goleiros. Mas, apesar disso, o 0-0 permaneceu até o fim do jogo. A prorrogação começou. O coração de milhões de pessoas batendo tão forte e com a emoção à flor da pele. Em um momento crucial do jogo, Romário recebe a grande chance. No segundo pau, ele manda para fora. Conseguiu perder debaixo do pau. Eu já tomei fôlego para gritar o gol. O inevitável aconteceu. Fomos para os pênaltis. No primeiro pênalti, felicidade brasileira. Baresi jogou para fora. Para fora e muito! Mas o Márcio Santos parou em Palhuca. Partiu, bateu, pegou Palhuca. As cobranças seguiram, todos acertavam. Mas Massaro quis fazer diferente. Tafarel, vai que é sua, Tafarel! Tafarel brilhou. Dunga fez o que era preciso. E a partir dali, Bádio é história. Partiu, bateu, acabou! Esse ano é ano de Copa. E você, acredita na ressurreição da seleção? Esse foi o Stream Sports e esta é a Stream Tenor.